Bismillahirrahmanirrahim. Respeitosos irmãos muçulmanos, estimadas irmãs, mais uma vez, sejam bem-vindos nesta nossa rúbrica Conheça os nossos Sheikhs do Jardim dos Piedosos, em que hoje teremos a oportunidade de conversar com um dos nossos Sheikhs daqui da cidade de Pemba, da qual eu irei deixá-lo para que possa naturalmente se apresentar, tal como os outros cheikhs, de conhecê-lo naquilo que é, no que diz respeito ao seu nome, sua naturalidade, sua origem, assim como algumas informações que normalmente só podemos ter a partir do sheikh. Sheikh, tafadhal, gostaríamos que nos falasse sobre seu nome, sua naturalidade, e no que diz respeito à sua origem, a dos seus pais, mas antes, porém, gostaria de primeiro agradecer por esta oportunidade de estar aqui conosco para conversarmos consigo e conhecermos assim. Temos algumas informações que normalmente é difícil ter essas informações, só conhecemos chefe, fulano, dá palestra ali, vive ali, mas há aquelas informações que muitas das vezes nos é de curiosidade e gostaríamos que naturalmente soubéssemos. Então, queríamos agradecer essa oportunidade e ainda já para iniciarmos a nossa conversa, gostaríamos de saber de si, do seu nome, sua naturalidade, sua origem, a origem dos seus pais e algumas outras informações no que diz respeito à sua identidade. Tafadhal, Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depois de louvar Allah subhanahu wa ta'ala e desejar as bênçãos ao nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e aqueles também que seguem as tradições do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam até no dia de Qiyamah, dizer que é de louvar esta iniciativa que vocês criaram, estão de parabéns. Jazakumullah khairan. E também agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, depois de agradecer a vocês que estão a criar esta oportunidade para nós, para nos apresentarmos e toda a gente nos conhecer, na verdade, a nível mundial, acredito eu, porque são coisas que nos faltavam na nossa província. Eu creio que outras províncias já implementaram este tipo de programas e por isso mesmo temos visto nas redes sociais alguns masheikhs a serem entrevistados, não sei o quê, mas sempre nós nos perguntávamos, será que nós não somos capazes de fazermos uma coisa igual? Então, é de louvar mais uma vez esta oportunidade e a vossa iniciativa. E dizer que meu nome é Thabit Shitatu Musulmadi. Thabit Shitatu Musulmadi. Outros interpretam mal, do muçulmades levam para muçulmano. Sim, mas na verdade é muçulmadi. E este nome só conhece quem estudou comigo. Sim, exatamente. Não digo o nome em si, Thabit, todo o nome, todo ele. Thabit Shitatu Musulmadi, sim, conhece quem estudou comigo. Porque é um nome vulgar aqui na zona, é Jojo. Sim, desde a criança as pessoas me conhecem de Jojo. Por isso mesmo, você chegando na minha zona, perguntar de Thabit, dificilmente as pessoas conseguirem identificar, porque não conhecem o nome de Thabit. Só habituaram de Jojo. Sim, exatamente. Você falando de Jojo, na hora, mesmo uma criança de seus 5 anos, ele consegue. Iremos lá chegar nessa questão de onde é que é o bairro. Exatamente. Portanto, eu sou natural de Maputo, nasci em Maputo. Maputo aonde? Maputo, para ser sincero, minha mãe, como me dizia, nasci em Maputo cidade. Sim, porque minha mãe não era de Maputo, ela era de cá, mas
Em Pemba? Sim, sim, era de cá, ela já faleceu, que Allah o tenha. Amém. E era de cá, depois ela saiu, foi a Maputo, uma formação. Portanto, e o meu pai também era de Inhambane, então aquilo coincidiu. Então se conheceram meu pai e minha mãe já no curso, e portanto eles acabaram se casando ali mesmo. Mashallah. E alhamdulillah fizeram aqui o Sheikh Thabit. Amém. Que o Sheikh... Em árabe é Thabit. Sim, em árabe é Thabit. Sim, sim, Amém. sim. Tem algum significado esse nome de Thabit? Firmeza. Firmeza. O Sheikh é firme? Alhamdulillah. Amém. Alhamdulillah, sou muito firme. Sou muito firme. Alhamdulillah. Há em alguma coisa em que o Sheikh é difícil, quer dizer, o Sheikh não é firme? Há alguma fraqueza? Na verdade, todo ser humano tem a sua fraqueza, não é? Tem a sua fraqueza. Mas o nome em si, o significado em si também caracteriza a pessoa. Exatamente. Firmeza e também, segundo as informações das pessoas, talvez o Sheikh pode não me conhecer 100% o que eu sou de verdade, mas quando entra na minha comunidade, as pessoas vão te falar que na verdade esse nome não foi um nome à toa, mas sim Allah acho que escolheu para ele e é muito firme. É muito firme, na verdade. Sempre também nos é tomado a atenção na escolha dos nomes. Exatamente. Portanto, então eu nasci em Maputo, mas... Sabe concretamente em que área de Maputo cidade o Sheikh naturalmente foi nascido, nos primeiros momentos de vida, onde é que era, onde é que eles moravam? Não, para ser sincero, eu não conheci Maputo assim, naquela fase, porque minha mãe quase, já quando deu parto, quando nasceu a mim, quase depois de um mês, minha mãe voltou para cá, a cidade de Pemba, porque o pai é que estava doente, que era o meu avô, não é? Então, o pai que estava doente, teve uma informação que o seu pai está muito gravemente doente, então acabamos voltando para cá. E então, aquilo já voltamos, aquilo para mim, digo que é definitivamente, porque a minha mãe não teve mais força de voltar para Maputo, porque depois, alhamdulillah, ela voltou enquanto já tinha terminado o seu curso. Sim, aquilo, quase todo esse como é que é, este movimento todo que ela fez, ela fazia enquanto já terminou o seu... Sim, já havia terminado o seu curso. E minha mãe, quando voltou para cá, ela, ficando depois de 3 meses, então, segundo a minha mãe, o pai dela sempre dizia, não, vai Maputo, viver com seu marido, mas o mês em que ela estava a se preparar já para voltar, e já vinha uma informação diretamente na migração. Nessa altura, nós não tínhamos telefone nas casas, então minha mãe recebeu, porque ela já, quando saiu lá, já estava enquadrada, já estava a trabalhar na migração, minha mãe. Então, minha mãe teve já uma informação, quando chegou no serviço, que o seu esposo acabou morrendo. Ele parece que caía num prédio, havia uma festa naquela altura que estavam a fazer, então meu pai caiu e acabou morrendo. Portanto, minha mãe já não teve mais força de poder voltar, porque a única pessoa com que ela vivia em Maputo era o meu pai. Exatamente. E dizer que, na verdade, eu não conheci meus familiares já da parte paterna, não conheci até hoje. Eles são de Inhambane, sim. Já teve algum contato com eles? Nada, até hoje. E sabe dizer em Inhambane em que região? Não, na verdade não sei, porque minha mãe também, ela morreu quando eu já tinha uns 16 anos, sim, eu tinha 16 anos, era antes de ter aquela ideia de querer perguntar aos meus pais onde é que eram, não sei o quê, na verdade, se eu tivesse esse sentimento... Então, você foi órfão de pai, exatamente. Nos primeiros anos de vida. Exatamente, eu fui já... mãe a partir dos 16 anos. Exatamente, depois minha mãe já quando tinha 16 anos, e fui uma pessoa, depois dali, eu fui um responsável, eu tinha 4 irmãos, mas são pais diferentes, porque minha mãe com meu pai, eu era único,
E eu fui o primeiro a nascer, sim. Depois perdeu logo. Exatamente. Quando era menor. Sim. E minha mãe era de Mituge, mas especificamente era de Namavi. Namavi. Sim, uma aldeia. Namavi é do distrito de Mituge. De Mituge, exatamente. Para quem vai a Kisanga. Exatamente. Então, ela é dali, nasceu ali a mãe, todos eles são dali. Sim, são dali. E aquela região é predominante Macua? Ou Macua, sim. É mas predominante. tem alguma influência Mani, sim, estamos perto de Kisanga, Quirimba, Rimba, então, sim, exatamente. Então, eu cresci aqui na cidade de Pemba, quase toda a minha vida. Fiz aqui. Sheikh, onde e como passou a sua infância? Onde é que foi a sua infância e como é que passou? Na verdade, eu passei a minha vida toda ela aqui na cidade de Pemba. Sim. Concretamente concretamente aqui no bairro de Paquitequete. Paquitequete também tem zonas. Tem zonas, sim, eu sei disso. Tem fungo, tem Cumicete, tem Cuparata, tem Cumilamba. Exatamente. Eu passei quase toda a minha vida no bairro de Cumicete. No Cumicete. Então é lá em Cumicete onde é conhecido como Jojo. Como Jojo, exatamente. Assim como já outros bairros também, onde me conhecem, ainda com o mesmo nome de Jojo. Então, vivi e toda a minha vida foi ali, em Cumicete. E como é que era a sua infância? Quais são as atividades, as brincadeiras infantis que realizou? Na verdade, as brincadeiras, atividades que eu tive, o que eu me lembro perfeitamente e concretamente que eu fiz naquela fase, eu me dedicava muito no futebol. No futebol? Sim. Como qualquer um paquitense. Exatamente. Essa é a nossa comida. Exatamente, a nossa comida. Então, eu dediquei-me muito no futebol. E onde é que jogava futebol? Na altura era mesmo ali em Cumicete, só que esse sítio, o local em si, já está tudo construído. Nós chamávamos de Namanje, nessa altura, exatamente. Namanje por quê? Namanje, tinha um tipo de árvores. Então, nós encontramos aquele nome a ser chamado de Namanje. Sim, estava mesmo ali. Aquilo ficava nas águas salgadas, sim. Então, quando a água esvaziava, então a gente... Estamos a falar de mangás? Acho que sim. Naqueles locais onde normalmente podemos encontrar caranguejos. Exatamente. Então, a gente jogava ali, era o único campo que nós tínhamos. E o campo já, para questões de jogos importantes, era ali em Cuparata. Ali onde está construída aquela escola de Cuparata. Ali quase todos, sim. O Namanje era onde? O Namanje era especificamente, esta zona chama-se Zona Magão. Hoje em dia chamam de Zona Magão. E tudo já está construído. E quem conhece há anos que viajou para outros países, não sei o que, voltar, acho que ele não vai conseguir identificar, porque tudo já está ocupado nesses dias. Exatamente. E eu ocupava na posição de um guarda-redes. Era guarda-redes, e grande guarda-redes, não é brincadeira. Era grande guarda-redes, era uma pessoa que me dedicava muito nessa posição de guarda-redes, e as pessoas também confiavam em mim. Às vezes, os meus colegas, quando eu não participasse do jogo, todos ficavam tristes porque sabiam que... E facilmente perdiam o jogo, né? Sem dúvida, né? São questões de futebol, não é? Normalmente a posição de guarda-redes é rara. E quando é difícil de aceitar. Exatamente. Alguém para segurar. Exatamente. Quando o principal está ausente. Exatamente. Eu, na verdade, às vezes, quando me desse vontade de jogar dentro do campo, para além de ser, jogava no lugar de como é que é, o defesa, porque eu, para ser sincero, na altura, eu era muito magrinho mesmo, e a minha altura era incrível. Eu era magro, mais alto. Mais alto. Na verdade,
eu conseguia mesmo cabecear uma bola que vinha assim de cima e chamava-me de Jordan. Sim, chamava-me de... Yeah, exatamente, na altura. Eu não conhecia que o tal Jordan, só que as pessoas ouvia-se de Jordan. Mas não é por acaso que foi dado o nome de Jojo? Por causa de Jordan? Não, até porque esse Jojo é o nome diminutivo de João. Ah, de João. Sim, Por que João? meu avô chamava-se de São João. João Tabit. Ok. Sim, João Tabit. Então, Avô materno ou paterno? esse era materno. Materno. Sim, era materno, sim. Então, acabaram me chamando já, ao invés de João, dizer, não, ainda ele é miúdo, é criança. É Jojo. É Jojo. Então, significa que o Che teve muita ligação com o seu avô, já que na altura era órfão. Na verdade, mesmo meu avô não consegui ver. Ah, Ele morreu, não consegui ver a sua característica, como ele era, quase todo ele não conhecia meu avô. Ele morreu ainda, minha mãe, quando estava cá, naquela altura em que ela não conseguiu mais viajar a Maputo por causa da sua doença, né? Ele morreu, eu ainda criança, quase não cheguei de conhecer. E as pessoas que me conhecem, que vivem comigo lá nos bairros, aqueles velhotes, existiram velhotes que viveram ali comigo em Comicete, que conviveram também com meu avô, diziam que o coração que tens é que nem do teu avô. Sim, meu avô, ele vinha de Chuuri. Era da... Sim, ele era de Chuuri. Sim, era de Chuuri, depois foi em Namave. E meu avô era um dos ricos naquela altura. Sim, era um dos ricos. Sim, naquela altura, em Comicete, ele dava alguns kits naquela altura às pessoas nas sextas-feiras. Então, cheguei a uma altura em que as pessoas... Em que se baseava a riqueza do seu avô? Agricultura. Sim. Ele baseava-se muito, muito forte. E como dizem também, segundo o que dizem as pessoas, que ele foi o primeiro a ter um carro aqui no bairro de Comicete. Sim, o segundo aquilo que as pessoas me disseram. Por isso mesmo, outros velhotes que me conheceram diziam que não, estou a ver que você terá o futuro e depois o futuro que você tens o mesmo coração do teu avô. Então, continua sendo assim, porque às vezes você mostrar o seu coração às pessoas, aparentar um bom coração nas pessoas, você pode viver por muito tempo e as pessoas sempre vão te apoiando. E eu, na verdade, alhamdulillah, até hoje agradeço a Allah que nunca tive queixas de alguém que talvez porque machuquei alguém, ofendi alguém. E tentei, porque eu, para ser sincero, não tive conselho dos meus pais. Não cresceu? Não cresci com meus pais. Sim. Exatamente. Mas eu me lembro, a única expressão que minha mãe deixou, quando ela estava muito doente, ela dizia que, meu filho, um batuque que toca muito não demora de arrebentar. Batuque que toca muito? Exatamente, facilmente arrebentar. Era o conselho da minha mãe, que eu, wallahi, lembro-me até hoje aquele conselho. Qual é o significado disso, Sheikh? O significado e o sentido. O que ela queria transmitir para si? Na verdade, o que ela queria transmitir a mim, eu, na verdade, naquela fase infantil, eu brincava muito mal. Brincava muito mal, então sempre minha mãe dizia, Jojo, cuidado, tá a ver, né? Então, já ela viu que eu estou muito doente e meus filhos, hoje, se eu morrer, eles vão ficar órfãos e ninguém estará a cuidar dos meus filhos. Ninguém estará a cuidar dos meus filhos. E então, por isso mesmo, nos últimos momentos dela, ela chamou-me e disse, filho, esta doença, acho que não tenho esperanças, não é? Eu sei que tudo está nas mãos de Allah, mas eu não tenho esperanças. Não quer demais eu deixar um conselho para si. Cuida dos seus irmãos. Nessa altura, tinha 4 irmãos, que hoje um deles está a viver em Maputo, desde essa altura até hoje, não voltou mais, mas a gente tem se comunicado. E ela disse, meu filho, cuida dos seus irmãos e também digo o batuque que toca muito, facilmente
rebentar. Ela quis me despertar por causa daquelas brincadeiras que eu tinha, né? Eu brincava mal. Então, Brincava mal como se batia nos outros. na verdade, eu zombava com os outros, zombava com os outros, porque na verdade, Sheikh, por criancice, né? E por criancice, na verdade, isso nos obriga naquela altura. Na verdade, depois daquele conselho que minha mãe deixou comigo, eu, wallahi, para ser sincero, nunca chorei daquela forma. E hoje, tornei muito forte, isso com a ajuda de Allah. E depois, o reforço que eu fiz, é normal acontecer algo, não ter aquela... Porque sou muito sensível, isso de chorar, eu sei que não demoro de lagrimejar quando vejo uma coisa que me comove muito. Por exemplo, quando vejo uma criança recitar um Alcorão, não sei o quê, aquilo deixa-me muito, como é que é? Deixa-me sensível, né? Muito fraco, porque conheço a mim mesmo. Então, em resumo, dizer que eu, na verdade, as minhas atividades que eu sempre amei era futebol. E dizer que esse nome de Jordan, eu tentava também o basquetebol. Sim. E joguei na escola secundária. Sim, eu jogava ali na escola secundária e os meus professores, tinham um professor chamado, já esqueci, um forte. Abubacar? Não Abubacar. Educação física, sim. Aguiar. Ele foi meu professor, exatamente, o professor Aguiar. E, na verdade, eles diziam que você tem futuro, tenta, vai, não sei o quê. Então, os colegas sempre diziam que você é Jordan, não sei o quê, essas coisas todas. Mas, na verdade, veio dali. Na verdade, não conhecia que é um Jordan de verdade. Sim, depois, exatamente. Que é alguém também exatamente, uma pessoa de referência de basquetebol, é verdade. Com relação com a sua mãe, no diz respeito ao seu avô, por parte da mãe, que disse que tem sua origem em Shuri, no distrito de Shuri, tem tido algum contato com os familiares da parte do seu avô em Shuri? E até agora, chegou a conhecê-los? Não. A única pessoa que eu conheci é a irmã dele. Sim, ela ainda está viva. Até então? Sim, mas é muito acabada dela. É muito acabada dela. Em Shuri? Não, está em Xanga, em Morrebo. Sim, está em Morrebo. Tem ido lá visitar? Tenho ido lá visitar e alhamdulillah, tenho feito, quando tenho tempo mesmo, no final de semana vou lá. Porque ela sempre me dizia, você é meu irmão, como eu dizia, porque ele levei o nome já do irmão dela. Na verdade, o único familiar que eu conheci do meu avô foi já a irmã dela só. Sim. Com relação ao futebol, chegou a jogar nesse campo da Langua, famosa Langua? Sim, joguei aqui na Langua. Nessa altura jogava com malta Sajaman, não sei se chegou a conhecer. Eu jogava com malta Sajaman. Era uma referência, era a grande defesa da Casa Branca, uma equipa que se chamava Casa Branca. Sim. Eu me lembro, nessa altura jogávamos com Malta Wagner aqui. Sim. Sheikh Hassan. Jogávamos juntos. Mas depois. Chegou a jogar com o Sheikh Mohamed Juma, porque ele também jogou futebol aqui era homem ferro da defesa. Na verdade, o Sheikh Mohamed Juma, aqui em Moçambique não partilhamos no futebol. Sim. Porque ele, na fase dele infantil, foi uma pessoa que sempre se dedicou procura de conhecimento, né? Sim, ele começou a procurar conhecimento ainda criança. Sim. Então, por isso mesmo, ele jogava. Eu vi ele a jogar, mas nunca jogamos assim. Sim, mas sim. O Sheikh Hafid Binur também nunca jogamos junto, mas eu via ele a jogar, também era grande jogador, grande Jardel. Sim, grande Jardel. Mashallah. É verdade. Jazakallah khair, Sheikh.